bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série sobre Jovens Vingadores. No último vídeo eu falei sobre o meu queridinho Tommy Shepard e hoje é dia de falar sobre o namoradinho dele, o David Alaine, ou Prodígio. O David, ele é o primeiro da nossa série aqui de vídeos que não fez parte da formação original dos Jovens Vingadores, então vocês vão ver que esses vídeos vão ser um pouquinho diferentes, porque eu vou focar muito mais na história de origem que levou eles a se juntarem aos Jovens Vingadores do que no tempo deles como Jovens Vingadores em si. A história de origem do David começa há muito tempo, lá em 2003, no volume 2 de Novos Mutantes. Quando se fala em Novos Mutantes, muita gente lembra do horror em todos os sentidos que foi o filme de 2020. Mas esses Novos Mutantes aqui não são aqueles personagens. Eles são uma galera nova, mas que de certa forma tem relação com o grupo original, porque eles são treinados pela Dani Moonstar e porque muitas pessoas do grupo original aparecem aqui na história deles. Mas então, o David nasceu como mutante. O poder dele era absorver qualquer conhecimento ao seu redor. Não é exatamente uma leitura de mentes, é uma simples absorção de conhecimento e de habilidades. Se ele estiver perto de alguém que luta karatê, por exemplo, ele consegue lutar karatê. Mas no começo ele tem um bloqueio sobre esse poder, e por conta disso ele não retinha os conhecimentos que ele adquiria das pessoas depois que ele se afastava delas. O David, ele é muito nerd e muito estudioso e ele queria muito ir pra Harvard. Só que por conta desse poder dele, isso não era mais uma possibilidade, né? Afinal, imagina ele fazendo a prova pra entrar em Harvard sabendo tudo que todo mundo em volta dele sabia. Então ele acabou aceitando o convite da Dani e foi estudar no Instituto Xavier. Lá ele acabou se juntando a um grupo de, pasmem, novos mutantes que tinha acabado de ser recrutados pra escola. Sendo eles a Sofia Manteiga, a Laurie Collins, o Josh Foley, o Kevin Ford e a Noriko Ashida. E esse grupo se manteve pra uma segunda revista chamada Novos X-Men. E gente, eu preciso dizer que essa revista é uma das melhores coisas já feitas na história da Marvel. Ela começa com uma pegada bem colegial. Depois de um ataque à mansão, os professores decidiram que era hora de treinar uma nova geração de X-Men. E pra isso eles formaram 4 grupos. Um com a galera que eu acabei de mencionar, liderado pela Dani. Um com uma galera aparentemente super delinquente, que era liderado pela Emma Frost, que, né, tinha sido vilã, então assim, acho que isso diz muito. Um que era tipo a Lufa-Lufa do rolê, que era liderado pela Rain Sinclair. E um que mal parece que é liderado pelo Ciclope. Então no começo, essa história ela se resume às competições entre os grupos e aos conflitos internos entre eles. E são coisas bem adolescentes mesmo, tipo briga pra ver quem vai levar quem no baile, sabe? E a princípio o grupo da Dani é colocado como o dos mocinhos e o outro da Emma é colocado como o dos malvados. E durante esse tempo o David ele começa a adquirir uma posição meio que de liderança dentro do grupo dele, mesmo ele não gostando muito disso. Só que tudo muda drasticamente quando acontece o Dia M, ou seja, aquele momento em que a Wanda disse No More Mutants, e aí ela tirou a mutação de 95% da população mundial de mutantes. Esse momento é mostrado de uma forma bem chocante na revista dos Novos X-Men. Porque você vê, tipo, a escola inteira em pânico, gente morrendo por usar os poderes, gente morrendo por não poder mais usar os poderes, gente morrendo porque estava usando os poderes na hora que aconteceu. E depois desse primeiro caos inicial ainda vem um caos secundário que é decidir o que fazer com as pessoas que estavam ali no instituto e que perderam os poderes, porque eles continuam sendo meio alvo de preconceito e alguns deles não tinham nem para onde retornar. O David foi um desses que perdeu os poderes e no primeiro momento ele viu ali uma oportunidade de finalmente ir para Harvard, só que aí veio a primeira de muitas tragédias que acometeriam aqueles jovens por muito tempo. Que foi um atentado terrorista contra um ônibus que levava um grupo de ex-mutantes, resultando na morte de 45 jovens. O David quase esteve nesse ônibus e por conta disso a família dele decidiu que era mais seguro que ele ficasse no instituto. E aí o David ele podia simplesmente ter ficado na escola sem fazer nada. Mas ele decidiu continuar lutando e continuar sendo um X-Men, mesmo sem os poderes. E eu acho isso muito incrível nele, assim como eu admiro a Kate Bishop por lutar junto com aliens, feiticeiros, mutantes, sei lá mais o que ali naquele meio, sendo uma simples humana. Mesmo sendo apenas um humano, o David lutou contra terroristas, sentinelas e até contra demônios. E ele literalmente quase morreu no processo. Porque assim, gente, quando eu falei que a história dos Novos X-Men seguia por um caminho tenso, eu tava falando sério. Esses adolescentes passaram a ser extremamente perseguidos depois do Dia M, porque assim, vocês sabem que a população mundial sempre foi meio contra mutantes, né? E a partir do momento que sobraram poucos, os grupos terroristas ficam tipo, opa, muito fácil de erradicar. Então assim, os poucos que sobreviveram ao Dia M tiveram que lutar com várias perdas e várias desgraças acontecendo em sequência. E esse monte de tragédia
acabou aproximando eles. Então, aquele lance de grupos que eu comentei parou de existir e eles viraram uma coisa só. E os personagens que antes a gente via como malvados passaram por tanto desenvolvimento que a gente passa a amar eles. Gente, eu nunca achei que eu ia torcer pelo Julian Keller. E quanto ao David, o mais interessante dele é que assim, vocês lembram que eu comentei que quando ele tinha os poderes ele tinha aquele bloqueio, certo? Ele chegou a pedir uma vez pra Dani e pra Emma Frost tirarem esse bloqueio dele pra que ele pudesse começar a reter os conhecimentos que ele absorvia, porque ele achava que com isso ele ia conseguir salvar o mundo todo de muitas coisas. Em vez disso, elas deram a ele uma visão do que poderia acontecer se elas liberassem o bloqueio naquele momento. E assim, basicamente ele ia se tornar um ditador. Na época ele ficou super traumatizado com isso, se afastou dos amigos, se isolou completamente. Mas quando ele perdeu os poderes, ele viu que seria o momento ideal pra remover esse bloqueio. Porque agora ele não ia mais absorver conhecimento novo, mas ele ia se lembrar de tudo aquilo que ele tinha absorvido no passado. E aí, quando as Cucos ofereceram ajuda pra ele, ele aceitou. E dessa vez deu certo. E assim, na minha opinião, muito menos porque ele não tinha mais os poderes, e muito mais porque ele tava fazendo isso agora pelo motivo certo, que era as pessoas precisavam da ajuda dele, e não um motivo de, tipo, querer ser ele a pessoa que iria consertar o mundo, sabe? Que é meio egoísta e egocêntrico. E a remoção desse bloqueio teve efeitos que o David nem podia imaginar, tipo, por exemplo, ele descobriu o Pi. O David explica que ele meio que sempre soube que era bi, mas ele tava em negação. E quando o bloqueio foi removido e ele se lembrou de tudo, ele conseguiu sentir os sentimentos de todos com quem ele tinha convivido, e isso fez com que ele percebesse que o que ele sentia era real e válido. Então, o David tirou o bloqueio e isso realmente foi útil, ele continuou ajudando as pessoas. Mas depois da guerra entre os X-Men e os Vingadores, ele decidiu se afastar desse mundo dos mutantes, porque ele chegou à conclusão de que os adultos, os professores, eles só estavam usando esse bando de adolescentes. Então ele arranjou um emprego de telemarketing numa empresa que estava contratando super-humanos, e foi ali que ele conheceu o Tommy Shepard e passou por todas as coisas com o falso patriota que eu já mencionei no vídeo anterior. E foi pra tentar salvar o Tommy que ele se juntou aos Jovens Vingadores. Em meio à missão pra salvar o multiverso, o David acabou ficando com um crush no Ted, e ele roubou um beijo dele quando achou que os dois fossem morrer. E assim, eu não julgo totalmente ele, entendeu? Porque assim, desde que ele tinha se descoberto, ele só tinha se afundado em trabalho e desgraça. Até então, o único relacionamento que ele tinha tido tinha sido com a Noriko. E não foi exatamente uma coisa muito saudável, e eles terminaram assim de um jeito bem tóxico quando ela tava tentando afastar ele porque ele tinha morrido e ela achava que era meio culpa dela, sabe? E ele tava ali com um príncipe Chris Crew dando sopa meio que na frente dele, eles iam morrer de qualquer forma, então assim. Mas gerou um climão com o Billy, que eu também não julgo o Billy, né? No fim do volume 2 de Jovens Vingadores, ele concluiu que o Falso Patriota é uma versão dele mesmo no futuro, mas eu já comentei no vídeo do Tommy que eu não tenho tanta certeza disso. De qualquer forma, ele beijou esse Falso Patriota, o que fez com que o Tommy retornasse, e eles começaram a se relacionar romanticamente desde então. Eu não vou ficar horas aqui falando de novo sobre como eles são os melhores casais já feitos na Marvel, então assim, assistam o meu vídeo do Tommy, ok? De lá pra cá, muita coisa aconteceu com o David. Primeiro, ele foi pra uma faculdade de mutantes, mesmo sem os poderes, porque ele ainda tinha todo aquele conhecimento, ele não ia poder ir pra uma faculdade normal, né? E lá ele reencontrou a América Chaves e a amizade dos dois se fortaleceu. Depois, ele morreu. Gente, quadrinhos são um lance estranho, mas assim, basicamente nessa fase atual dos X-Men, ninguém morre mais, porque eles têm uma tecnologia que permite trazer mutantes de volta à vida. O David foi morto de um jeito bem pesado por um predador sexual que estava ativamente matando jovens negros e queer. E quando ele foi ressuscitado, ele finalmente recuperou os poderes, e agora sem o bloqueio. Logo em seguida, ele se juntou a X-Factor, que é basicamente uma força-tarefa de investigação de assassinatos ali dos X-Men. E com a X-Factor ele participou de várias missões, incluindo uma envolvendo a Sofia Manteiga, que fez parte daquele primeiro grupo de amigos dele. Em seguida, a Feiticeira Escarlate morreu e ele teve que ficar lá não só pra ajudar a X-Factor a investigar o rolê, mas também pra estar lá pelo namorado. Quer dizer, eu acho que eles tecnicamente não são namorados oficialmente, mas assim, pelo Tommy. Mas ela também foi ressuscitada e tudo também foi resolvido. E ele também lutou com o Wakanda no evento Wakanda Unbound. Atualmente a gente não sabe muito sobre o que ele tá fazendo, mas a gente sabe que o David tem acesso aos conhecimentos milenares do Watcher e que ninguém mais sabe disso. Então assim, eu acredito que vai ter coisa envolvendo ele vindo por aí ainda. Pra mim, o arco do David é sobre desenvolvimento pessoal. Ele começa a história, de certa maneira, como um personagem meio egocêntrico, que tipo, quer abraçar todo o conhecimento do mundo e usar pra que seja ele a pessoa que salva o mundo,
mundo, sabe? Mas aí ele perde os poderes, ele aprende a dar valor ao que realmente importa. E é por isso que não dá ruim ele desbloquear os poderes dele agora. Quando ele ressuscita com os poderes recuperados, ele já é outra pessoa. Agora, resta saber se ele vai deixar esses conhecimentos do Watcher subirem a cabeça dele ou não. De qualquer forma, eu acho que o David tem um papel muito grande a cumprir no MCU, até porque ele sobreviveu a todas as tragédias que aconteceram ali nos novos X-Men, sendo que teve gente com poderes muito maiores e incríveis que os dele, ele nem tinha mais poder ali, que morreu, entendeu? E eu acho, inclusive, que ele pode vir a se tornar um líder dos Jovens Vingadores numa terceira formação, porque ele tem o que precisa pra isso. Mas me conta aí o que vocês acham. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a América Chaves, e ele não vai sair no dia 30, ele vai sair na segunda-feira, dia 29, porque é dia da visibilidade lésbica, e eu acho que não tinha dia melhor pra falar da América Chaves do que esse. No final desse vídeo vai ter a lista com todas as histórias que são importantes pra entender o arco do David. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível senador, Yeti, o Biscoito, João, Atarahane, Arthur, Crona e Flávio Barbosa. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.